as mesmas coisas. E agora nós estamos aí com um país vizinho, aqui do lado, a Venezuela. O Brasil recebendo imigrantes da Venezuela que estão passando fome, que não têm o que comer, etc e tal, mas tudo isso em nome do comunismo, em nome do socialismo, em nome da pátria grande. E tudo isso, as pessoas dizem, não, mas o socialismo é bom. Mas, espera lá, me diga, onde está o país onde o comunismo foi implantado real e verdadeiramente e não houve ditadura, crimes, mortandades e corrupção? Só para pegar esse trinômio, ok? Ditadura, assassinatos de milhares de pessoas, campos de concentração, prisões políticas, etc, etc, e corrupção e enriquecimento dos líderes que subiram ao poder na base da propaganda de que iam fazer o bem aos pobres, mas só fizeram o bem a si mesmos. Me dê um exemplo na história onde aconteceu algo de diferente e então eu vou repensar minha ideia sobre o comunismo, sobre o socialismo. Mas não somente estas tragédias eram coisas do passado, como continuam sendo coisas do presente. A Venezuela está aí para mostrar. Os venezuelanos estão querendo vir, né, para qualquer lugar, menos para a Venezuela. Né? Os cubanos estão dispostos a enfrentar os tubarões do Caribe para não ficar no paraíso de Cuba. Então, gente, é evidente que tem alguma coisa de profundamente errado, né, no comunismo. E a primeira coisa que está errado é que eles são muito bons de propaganda, muito ruins em realizar o que estão prometendo. Bom, e aí? Onde está a incompatibilidade, né, e qual é o verdadeiro perigo do comunismo para o Brasil? Você vai dizer assim, padre, mas não tem perigo. Olha só, as nossas instituições são sólidas e se eles tentarem implantar uma ditadura, o Congresso não vai aceitar, o Exército não vai aceitar, vai acontecer alguma coisa. Sim, mas será que você está enxergando onde está o verdadeiro perigo? Quando Nossa Senhora apareceu em Pesqueira, o Papa Pio XI tinha acabado de publicar uma encíclica de 1931. Nossa Senhora apareceu em 36, 5 anos antes, o Papa publicou uma encíclica chamada Quadragésimo Anno. A Quadragésimo Anno é uma encíclica que o Papa Pio XI publicou 40 anos depois da encíclica famosa de Leão XIII, Rerum Novarum, por isso ela se chama Quadragésimo Anno. E nessa encíclica, ele chama atenção no número 120 para um socialismo que é tão incompatível com o cristianismo como o comunismo. Veja, a igreja não aceita nem o comunismo e nem o socialismo. O Papa, né, diz no número 119 que católico e socialista são termos contraditórios. E no número 120 ele lança um alerta. O socialismo educador. Ou seja, socialismo na educação. Veja, eu vou ler para você a encíclica. Essas doutrinas que nós, de novo e com nossa suprema autoridade, declaramos e confirmamos, devem aplicar-se também ao novo sistema de socialismo prático ainda mal conhecido, mas que se vai propagando nos meios socialistas. Propõe-se ele à formação das inteligências e dos costumes. É aquilo que eu denunciava no meu curso de marxismo cultural, lembra? É isso aqui. Ele diz, e ainda se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la. Abraça todas as idades e condições para formar o homem socialista
que há de constituir mais tarde a sociedade humana plasmada pelo ideal do socialismo. Ou seja, o Papa Pio XI, 5 anos antes de Nossa Senhora aparecer em Simbres, está dizendo que existe aqui um problema, algo de novo que estava surgindo, que o comunismo, ele tomou o poder na Rússia pela violência, em tantos lugares por guerras. Mas estava se delineando em 1931 um socialismo que viria pela educação, que seria amigo de nossas crianças, para aliciá-las e formar o homem socialista. Vejam, eu acho que nós, aqui no Brasil pelo menos, não precisamos temer tanto o comunismo que possa estar sendo implantado pelas armas. Por exemplo, o que há de preocupante num movimento como o MST não é se ele tem ou não tem campos de treinamento armado, se eles têm ou não têm arsenais de armas. Tudo bem, isso daí pode ser, de fato, é preocupante, mas não é o mais preocupante. O mais preocupante são as escolas e as universidades que eles têm. O mais preocupante está no fato que eles educam. E o mais preocupante, sabe o que é? Ainda, é que não precisa das escolas do MST e nem das universidades. Por quê? Porque os campos universitários do Brasil, sejam eles estatais, sejam eles particulares, se tornaram grandes escolas de doutrinação comunista e socialista. Ah, padre, pelo amor de Deus, o senhor fica... Teoria da conspiração. O senhor fica vendo coisa onde não existe. Como não, onde não existe? Espera lá. Vamos pegar um exemplo. É que as pessoas não param para analisar filosófica e profundamente as coisas. Vamos lá. Senhores, um pouquinho de filosofia. Aguenta as pontas comigo aqui. Vamos lá. Vamos pensar. Em que consiste a epistemologia marxista? Ou seja, como é que um marxista pensa a verdade? Para um marxista, não existe verdade. O que existe é luta pelo poder. Ou seja, para o marxista, o mundo real é o mundo do materialismo. Então, quer dizer o seguinte, o mundo de verdade é aquilo que ele chama de infraestrutura, as relações econômicas e a luta pelo poder. Então, o negócio é o seguinte, o que realmente existe é interesse econômico. Ponto. Agora, filosofia, educação, etc, etc, tudo isso é superestrutura. Superestrutura quer dizer o quê? Quer dizer um conjunto de ideologias que mantém o sistema. Então, a Igreja Católica tradicional, a filosofia tradicional do Ocidente, a filosofia grega, né, tomista, o sistema da moral, etc e tal, as artes, tudo isso mantém de pé o sistema de opressão. Não, mas pergunto, não, mas a Igreja Católica ela prega a verdade ou não prega? Verdade não existe, o que existe é interesse econômico. Então, isto que os marxistas pensam, como é que ele é ensinado para sua criança, seu filho, para sua família? Como é que isso chega na sua casa? Não com esse palavreado aqui, mas é simplesmente com o treinamento. Como macaquinhos, nós somos treinados para, a todo momento, quando alguém me apresenta uma ideia, ao invés de perguntar se ela é verdadeira ou não, você pergunta, o que é que ele está ganhando com isso? Não, aí tem uma pegada. E aí você se acha crítico, você se acha inteligente, né? Porque veja só, eu descobri o interesse.
Por que é que Padre Paulo Ricardo ele propaga a consagração à Nossa Senhora? É porque ele quer manter o sistema capitalista opressor, fazendo com que as pessoas se acorrentem, né? Usem correntes e sejam escravos. Deve ter algum interesse por trás disso tudo. Ele deve estar ganhando muito. Quem que está pagando ele? O que é que ele está ganhando? Né? Alguém está pagando ele. Ele deve estar ganhando muito. Deve estar ficando rico. Vejam, ninguém faz a pergunta contrária. Senhor marxista, quem é que diz que todo discurso tem um interesse por trás? Não é o senhor? Muito bem, qual é seu interesse? Porque veja só, eu sou um idiota que crê que a verdade existe. O senhor é sabichão e crítico. A verdade não existe. O que existe é interesse, não é isso? Então, eu, idiota, creio que a verdade existe e fico procurando ela. E o senhor é espertão e crítico e diz que a verdade não existe. O que existe é interesse. Agora, eu acredito que o senhor está sendo sincero, seu marxista. Sabe por quê? Porque onde os marxistas chegaram no poder foi o que eles comprovaram, de fato, que eles fizeram tudo isso por interesse próprio. Porque a única coisa que eles queriam era chegar no poder e se refestelar na corrupção. A única coisa que eles fizeram. Claro, fazendo a propaganda de que eles estão fazendo bem para os pobres. A gente tem que ajudar os pobres. A gente tem que ajudar os pobres. Gente, se tem uma instituição na face da Terra que já ajudou os pobres e ajuda os pobres desde o seu início, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, que tem milhares de hospitais, orfanatos, asilos de velhos, casas de beneficência, de acolhimento, fazendas de recuperação, etc., espalhados no mundo inteiro. Milhões de pessoas são beneficiadas pela caridade da Santa Igreja, movidos pelo amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é claro, você é esperto. Desculpa, eu esqueci que você é crítico, marxista. Você é esperto. Você vê que a gente faz tudo isso para manter o sistema. Porque aí, se a gente faz o bem para os pobres, a gente impede deles se revoltarem, e aí a panela de pressão não explode e a revolução não acontece. Mas aí quando você faz isso, comprando uma nação inteira com Bolsa Família, aí pode. Não, aí pode. Não, pode. Agora é bom. Agora é bom. Por quê? Porque o comunismo não resiste à sua própria crítica.